Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade eu vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Jesus conta uma parábola dos 2 filhos que são convidados para trabalhar na vinha. O primeiro diz que não iria, porém ele muda de ideia e esse não se torna um sim. O segundo diz sim, da boca para fora, e o sim se torna um não. Jesus está pedindo para não ter falsidade entre nós que já somos adeptos da fé no Senhor. E devemos olhar para aqueles que estão fora, que às vezes dizem não à igreja, à religião, que podem mudar de vida. Jesus quer olhar para todos os corações e quer tentar fazer com que os nossos corações estejam decididos por Ele. Que lições nós podemos tirar desta parábola dos 2 filhos? Primeiro, nós podemos aprender o que Deus quer de nós. Ele está convidando, está chamando para sermos servos. Deus quer que acreditemos, respondamos à mensagem do reino. Queridos irmãos e irmãs, o convite é feito e Deus espera a nossa resposta de amor, a nossa resposta livre. E nós devemos dar uma resposta onde nós vamos aderir a Deus, obedecendo ao Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus está buscando uma mudança dentro de nós, onde nós vamos entender aquilo que Ele pede e vamos praticar aquilo que é a vontade de Deus. Quantas vezes nós conhecemos a vontade de Deus e negamos essa vontade, querendo fazer a nossa própria vontade? Segundo, nós vamos entender também que Deus não quer que sejamos este segundo filho. Então, como cristãos, o nosso sim deve ser sim. Não devemos dar um sim e depois voltar atrás. O cristão não volta atrás do seu propósito com Deus, da sua resposta de fé a Deus. Em outra palavra, Jesus diz, né, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Queridos irmãos e irmãs, o terceiro ensinamento é para não sermos hipócritas. No Evangelho, Jesus está dizendo aos fariseus que as prostitutas e os pecadores públicos irão precedê-los no reino dos céus, porque eles podem permanecer na hipocrisia e as prostitutas e publicanos podem crer em Jesus e mudar de vida. Então Jesus está pedindo para não sermos como hipócritas. Queridos irmãos e irmãs, hipócrita é aquele que está dentro da casa de Deus, mas não se arrepende das suas faltas, se acha melhor do que os outros, julga, não vê necessidade no arrependimento, acha que a palavra de Deus é para o outro e não para si.
Por isso, São Paulo vai dizer aos Coríntios: aquele que pensa que está de pé, cuide para não cair. É um chamado a estarmos atentos para não cair na hipocrisia. Queridos irmãos e irmãs, o quarto ponto é que o Evangelho é uma grande oportunidade para os pecadores. Os fariseus julgavam Jesus por andar com os pecadores, mas Jesus ia ao meio deles como uma luz para brilhar no coração escuro pelo pecado. E Jesus não perde nada estando no meio deles, mas conquista novos corações para Deus. Queridos irmãos e irmãs, nós devemos dar oportunidade para o arrependimento do próximo e devemos colaborar com a obra de mudança no coração das pessoas. A sua intercessão é importante, às vezes o cultivar o irmão na fé, o manter uma ponte entre ele e a vida cristã, entre ele e o Evangelho, manter ponte entre as pessoas que nós conhecemos e a igreja. Às vezes basta um convite para uma pessoa mudar de vida, e você pode fazer parte na obra de conversão de tantos irmãos. Vamos pedir a bênção de Deus sobre nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.